Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 25. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne escravo da lei do pecado. Uma das definições da palavra coerência, tão importante para o segmento de nosso dia a dia, é a exposição de ideias e de argumentação sobre algum assunto ou atitude aos quais nos propomos. Coerência, meus amados, é antes de tudo bom senso. É impossível nós vivermos sem coerência de atitudes, que uma vez tomada, podem transformar toda a nossa existência em vários aspectos. Se somos a favor de alguma ideia, ou temos algum ideal, nós defendemos com toda a nossa garra. Então, somos naturalmente impelidos a agir como o esperado. Se fazermos diferentemente, nos tornamos alvo de críticas e admoestações, dependendo do grau
de importância que a situação se impõe. Inclusive, isso determina o padrão de comportamento que se prevê nas pessoas que nos rodeiam, sejam íntimas ou as mais cerimoniosas. A coerência, meus amados, ela produz uma previsão de atitudes e comanda o resultado que esperamos de qualquer iniciativa que tivermos. Se conhecemos bem uma pessoa que faz parte de nosso círculo, seja amigo, irmão ou contato profissional, nós já temos um índice de previsibilidade de sua conduta. O comportamento das pessoas, meus amados, se torna previsível para nós, dentro do cotidiano que nos cerca e das atitudes que já conhecíamos dessas pessoas anteriormente. De maneira que, se ouvimos um comentário desabonador sobre alguém, deveremos ser os primeiros a passar um filtro à informação, se ela é verossímil ou não, principalmente se conhecemos o seu padrão de comportamento e sabemos que seria incoerente ou bastante improvável uma atitude desagradável ou desonesta da parte dessa pessoa. E a coerência, meus amados, se faz sentir em todo tipo de relacionamento. Sempre ouvimos falar de casais que, apesar de se amarem ou dizerem que se amam, vivem as turras como se fossem inimigos. E a incoerência de atitudes ou de aparência. A incoerência, por sua parte, meus amados, determina uma atitude paradoxal. Pois, se criticamos, temos que nos policiar para não tomarmos as mesmas atitudes que são alvos de nossas críticas. Como podemos, ao mesmo tempo, criticar a atitude de alguém e agirmos da mesma forma que nós abominamos? Quero dizer que, se nós defendemos algum conceito ou esposamos uma ideia e agimos diferentemente na vida prática, somos incoerentes, para não dizer falsos. Incoerentes também, meus amados, são pessoas que, apesar de não possuírem meios para viverem um certo padrão, acabam perdendo a noção e se colocando em problemas muitas vezes insolúveis. Isso é uma incoerência de atitude que pode tornar a vida um verdadeiro inferno. Temos que nos policiar para não praticá-la. Portanto, a coerência não é importante somente para a boa convivência, mas também para o nosso trabalho, para a nossa fé, seja qual outra coisa que aconteça em nossas vidas. Nossas ideias, elas devem ser expostas de forma que não deixem dúvidas sobre aquilo que sentimos, planejamos, sobre aquilo que nós somos. Sejamos coerentes em nossas atitudes, em nossas ideias e em nossos ideais, contribuindo assim para o bom relacionamento cristão, familiar, profissional e social. Nossas atitudes, se forem coerentes, determinam o que será esperado de nós. Agora, o que é incoerência? Incoerência é o estado do que é incoerente. É discrepância, é falta de lógica, é inconsequência. Nós sempre, meus amados, nos surpreendemos com a capacidade humana de fazer o mal. Nós, às vezes, nos surpreendemos com o fato de fazermos aquilo que não queríamos, como Paulo diz aqui. O que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, eu acabo fazendo. Existe uma outra lei guerreando dentro de mim, que me torna uma pessoa incoerente. Temos princípios e nos vemos, por vezes, quebrando esses princípios. Ah, que bom!
não estamos sozinhos. Temos a companhia do apóstolo Paulo, num texto dramático em que ele se autodenomina de homem miserável. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Meus amados, e quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, quem ele foi? Como foi a sua conversão? Um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, que ouviu coisas inefáveis. Um homem simplesmente muito próximo de Deus, ao ponto de ser colocado acima de todos os apóstolos de Jesus Cristo, mesmo sendo ele um apóstolo fora do tempo, e toda a igreja reconhece a Paulo como o maior de todos os apóstolos, apesar de não ter seguido Jesus, apesar de não ter andado com Jesus. Você olha para um homem dessa estatura espiritual e moral. Você olha para um homem que recebeu todas as revelações sobre a igreja, que recebeu todas as revelações de todas as doutrinas que permeiam a igreja ao longo dos séculos e permearão a igreja até a volta de Jesus. E esse homem tem a coragem de abrir o seu peito e dizer assim: eu sou incoerente. Eu conheci a lei, eu sei que a lei é boa, eu sei o que se deve fazer, eu sei o que não se deve fazer, mas constantemente eu me pego fazendo o que eu não deveria fazer, e não fazendo o que eu realmente deveria fazer. Olhar para a vida desse homem, e ao olhar para a minha vida, eu fico vermelho de vergonha das vezes que eu tentei me auto-justificar de incoerências que eu pratiquei na minha vida pessoal e que eu ainda pratico. De saber quais são os princípios, de saber como se deve fazer, como se deve andar, e não fazer o que deve ser feito. Antes, no entanto, eu quero fazer uma leitura para vocês para fazer uma distinção. Eu quero compartilhar com vocês a ministração que tem por título Vivendo entre a e a coerência. Vivendo entre a e a coerência. Como que é uma vida entre a e a coerência? Quais são as limitações disso? Primeiro, meus amados, eu quero fazer uma distinção para vocês. Paulo usa a palavra lei em sentidos diferentes e precisamos tomar cuidado para não tocar o que ele não tocou. Para nós, lei é um conjunto de regras impostas à sociedade por outras pessoas membros dessa sociedade. No âmbito de uma nação, os códigos reúnem essas leis, como a Constituição Brasileira e o Código Civil Brasileiro, entre outros. Para Paulo, há esse sentido legal, mas há dois sentidos ainda. Primeiro, para ele a lei é um conjunto de regras oferecidas ao povo de Israel por meio de Moisés. E a lei para ele também é um conjunto de mandamentos de Deus transcrito no Antigo e no Novo Testamento. E para ele nós devemos viver segundo os preceitos desta lei. Quando lemos esse texto, ficamos impressionados e até confusos. O retrato traçado não nos é muito favorável. Nós não estamos sozinhos. Estamos na companhia do apóstolo Paulo. Essa companhia nos consola. Por quê? Se o homem que foi levado até o terceiro céu
tinha as mesmas dificuldades que nós temos, então nós estamos no mesmo ambiente. Talvez a única coisa que nos distingua de Paulo é que ele foi gente suficiente para chegar e dizer assim: eu sou incoerente. O que eu devo fazer eu não faço, e o que eu não devo fazer eu faço. Coisa essa que todos nós temos imensas dificuldades para assumir. Que somos incoerentes, que somos inconstantes, que somos dúbios, que oscilamos entre comportamentos, oscilamos entre a e a coerência. Meus queridos, eu quero tomar esse texto para mostrar que ele, com o testemunho deixado por Paulo, desmente verdades externas e também internas. Primeiro eu quero falar sobre mentiras externas. Há 3 mentiras externas que o texto bíblico nega. Enquanto não as negamos, elas vão sendo apresentadas como verdadeiras, logo como nossas inimigas. Primeira, o pecado precede o mandamento. Esta parece ser uma mentira ingênua, como se fosse apenas uma constatação. Há um pressuposto aqui: se o pecado precede o mandamento é uma ordenação para reprimir, e logo o mandamento deve ser repudiado. O pecado é visto como um estado natural, e só é pecado porque o mandamento diz que é pecado. Então, o problema não está no pecado, está onde? No mandamento. Lendo o texto bíblico, desde Gênesis e agora em Romanos, fica claro que o pecado é uma rebeldia contra o mandamento. O mandamento é bom, o pecado é ruim. Então, a primeira mentira que é combatida aqui é a mentira que nós podemos tornar como verdade para nós, dizendo que o que é ruim não é o pecado que nós cometemos. Ruim é o mandamento que nos foi dado. Estão compreendendo? Quem está compreendendo, diga amém. Maravilha, vamos lá então. A pergunta é: o que surgiu primeiro, o mandamento ou o pecado? O mandamento, destinado a produzir vida. Verso 10, eis a resposta. Deus disse ao homem que não comesse da árvore do bem e do mal, antes de o homem comer da árvore do bem e do mal. Aí está o mandamento. Até então o primeiro casal não tinha nenhum pecado. Assim, meus amados, não há pecado sem mandamento. Está morto o pecado se não há mandamento. Quem é que está entendendo isso espiritualmente? Diga amém. Eu vou simplificar isso aqui. O que Paulo está dizendo aqui é que jamais nós devemos dizer assim: esse mandamento que me foi dado é ruim, por isso eu cometi o que eu cometi. É nós tornarmos um mandamento ruim e o pecado bom. Não há culpa para o pecado. A culpa está no mandamento. A culpa está na lei. Segunda coisa, não há mandamento válido. O grande esforço humano, meus amados, é negar que haja um mandamento válido para todos. Não havendo mandamento, também não haverá pecado. O que se diz é que cada cultura tem seus próprios mandamentos que são universais. Para algumas pessoas, meus amados, os mandamentos são invenções humanas, atribuídas a Deus para aterrorizar as pessoas com a intenção de controlá-las. Até então, uma música popular brasileira meio antiga, mas ainda cantada, que ensina, que não existe pecado do lado de baixo do Equador. Letra do Chico Buarque e de Rui Guerra, de 1972. E essa letra vem tomando o inconsciente coletivo da igreja, dizendo
que não há pecado nas coisas que se fazem. Quem disse que é pecado? O mandamento foi dado, mas isso não é pecado. O que é ruim é o mandamento. O que eu fiz não é ruim. Então isso é uma outra mentira externa que é combatida nesse texto. Terceira, o homem é capaz de produzir o seu próprio bem. Cada vez mais, meus amados, mesmo contra evidências, temos ouvido que o ser humano é bom. O que falta é cada um liberar o que é bom dentro de si. O que falta ao ser humano é encontrar o seu verdadeiro eu, que é honesto e generoso. Por isso é chocante o que lemos no verso 18. Ao contrário da tendência humana e da filosofia humana, principalmente as atuais e humanistas, que estão infiltradas dentro da igreja, contaminando a igreja toda. Ah não, mas aquela pessoa é muito boa. Ah não, mas aquele lá é bom. Não, Paulo fala em Romanos 3, não há ninguém bom. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Mas nós dizemos que alguém é bom. Nós acabamos de cantar aqui o quê? Tu somente és bom. Quando o jovem rico interpelou Jesus, ele falou assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus pergunta para ele: por que você me chama de bom? O que Paulo diz no verso 18? Eu sei que nada de bom habita em mim. Paulo teve coragem de falar isso. Você tem coragem de falar isso? Quem aqui tem coragem de falar isso? De bater no peito e dizer assim: nada de bom existe aqui. Nada de bom existe em mim. O cristão pode perguntar: como pode ser isto, se já fui redimido na cruz? Paulo mesmo responde: na minha carne e na minha natureza não há nada de bom. Isso não quer dizer, meus amados, que uma pessoa que não confessou a Jesus como Senhor não possa produzir algo bom. Até pode. Na verdade, nós fomos vendidos como escravos ao pecado. Segunda coisa que eu quero falar para vocês: mentiras internas. Eu falei para vocês sobre mentiras externas. Agora eu vou falar sobre mentiras internas. Primeira mentira interna: nós somos joguetes nas mãos do bem e do mal. Fala-se muito, meus amados, em batalha espiritual, da qual nós somos apenas mariscos, como na luta entre o rochedo e o mar. O que a Bíblia ensina, meus amados, é que a batalha espiritual nas regiões celestes já foi travada, e ela já foi vencida por Deus. Não foi uma batalha entre dois princípios, como ensina o dualismo. Só há um Deus criador, o resto é criatura. Deus tem um adversário, mas o adversário dele é um adversário criado, que não é onipotente, nem onipresente e nem soberano. A batalha difícil, ainda não vencida, meus amados, é a que se trava em nosso coração. Ela está ainda em curso. É a batalha pela posse do território do nosso coração, incluído aí todos os nossos desejos. E é esta batalha que o apóstolo Paulo se refere quando ele fala de um bem que deseja fazer, mas não consegue fazer. Oh, meus amados, dentro de cada um de nós há o pecado residente e o espírito residente. Dentro de cada um de nós há uma natureza carnal e há uma natureza divina. Quem
delimita o território de seus espaços, somos nós. Somos nós que delimitamos quem vai agir dentro de nós. Se é a carne ou se é o espírito. Se é o temor ou se é a irreverência. É nós que decidimos. É nós que escolhemos. É nós que delimitamos aonde o Espírito age em nós e aonde a nossa carne age e fala. O pecado residente vai sempre querer ampliar o seu território. O Espírito Santo residente está à espera para tomar o nosso coração. Esta é a escolha que nós temos que fazer. A quem nós iremos render o nosso coração? Ao pecado residente ou ao Espírito residente? Não é verdade que no nosso espírito seja bom e o corpo mau. Tudo nasce no coração, no ser, em quem nós somos, na nossa essência. Uma segunda mentira interna, meus amados. Nós não temos culpa do pecado, já que é da nossa natureza pecar. Quando alguns leem esse texto, tendem a cair numa atitude escapista. Se é da natureza pecar, para que então nos esforçarmos para não pecar? Se não o conseguiremos. Eu vejo jovens e adolescentes nesse caminho incoerente, inconsequente, inconsciente. Abandonam-se ao pecado porque desistiram de lutar contra ele. É como se fosse uma força invencível. É natural pecar. É espiritual não desejar pecar. Essa deve ser a nossa luta. Assim, por exemplo, uma pessoa que rouba não deve dizer eu sou um ladrão, mas alguém que tem desejo de roubar. Paulo diz aqui, logo quem faz isso não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. É o que está dentro de mim. É o que faz parte de mim, é quem eu sou. Nosso compromisso é espiritual, não natural ou carnal. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, 9 ao 14. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele ainda diz aqui mesmo, em 1 Coríntios 6, tudo me é permitido, como dizem alguns, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, como dizem outros, mas Deus destruirá a ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou, e o Senhor também nos ressuscitará. Quando ignoramos isso, meus amados, nós caímos no quê? Na hipocrisia. A hipocrisia, meus amados, é a discrepância entre o desejo e a prática da virtude. A hipocrisia pode ser sincera, quando o coração da pessoa fala do desejo pela virtude que não consegue vivenciar.
A hipocrisia pode ser desonesta quando a pessoa propõe a virtude para esconder a sua devassidão. A hipocrisia pode ser doentia quando a pessoa convive com a virtude numa área de sua vida e com a devassidão em outra área. E existe a hipocrisia da hipocrisia, que é aquela vivida por aqueles que se servem da hipocrisia do outro para justificar o seu pecado, o seu erro. Essa é a hipocrisia da hipocrisia. Trata-se de uma hipocrisia, porque o seu pecado nasce, na verdade, do seu desejo de pecar, e não do comportamento hipócrita do outro. Por que você fez isso? Eu fiz isso porque ele fez. Por que você entrou nessa? Eu entrei nessa porque ela entrou nessa. Isso é hipocrisia de hipocrisia. Terceira mentira: nós podemos não pecar. Uma outra mentira pregada por cristãos, que aqueles que já receberam Jesus como Salvador não pecam mais. Esta é uma teoria vazia, sem base bíblica e sem base na experiência. O único que efetivamente não pecou foi Jesus. Paulo pecou, Pedro pecou, todos nós pecamos. Nós somos, meus amados, como aqueles escorpiões atravessando o rio de carona nas costas do sapo. Mesmo que nós digamos ao sapo que nós não vamos ferroá-lo e colocar o nosso veneno nele e matá-lo no meio do lago, quando chegar no meio do lago, é isso que nós faremos, porque é da nossa natureza. É isso que nós somos. É isso que nós fazemos. O que precisamos é conhecer e reconhecer o nosso pecado. A tensão do pecado, meus amados, se aplica a cristãos e a não cristãos, embora em grau diferente. No cristão há uma consciência maior do pecado, ou deveria haver uma consciência maior do pecado. Mas se há este peso, há o recurso do Espírito Santo, a partir da convicção de que nossos pecados podem ser perdoados. A culpa dura até a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Enquanto não confessarmos, o pecado não é perdoado. E nós carregamos a culpa. O crente verdadeiro é aquele que confessa os pecados. Eu quero interromper essa pregação aqui, falando uma coisa sobre o apóstolo Paulo, que é uma coisa que me inspira e me admira nesse homem. Quando ele conheceu a lei, não cobiçarás, ele descobriu que ele era dominado pelo pecado da cobiça. E quando a lei entrou na sua alma, e como ele diz, me matou, Paulo não disse para Deus: eu cobiço por causa deste, daquele, daquela ou daquele outro. Eu cobiço porque eu sou assim. O dia que eu e você tiver a humildade de chegar diante do mandamento de Deus e dizer: isso eu fiz, porque eu sou assim, porque em mim não habita
bem algum, porque eu sou incoerente. Vamos fechar nossos olhos. Não adianta querer ser bom. Só pelo sangue santificador de Jesus Cristo nós podemos vencer o pecado. Vigie o Senhor de escravos, que vigia a sua vida. Satanás é o Senhor de escravos, que quer nos levar ao pecado. Agora não precisa se desesperar. O resgate foi providenciado. Há um Espírito Santo residente em você. Há um Espírito Santo residente em mim. O que nós precisamos é ouvir a sua voz. Não adianta pensarmos que somos bons, porque o sangue de Jesus já nos perdoou. A batalha pelo senhorio e pelo controle do nosso coração continua. O Espírito Santo escreve a lei de Deus em nossos corações. Deixe-o fazer isso. Não viva entre a e a coerência. Viva nele, que sempre foi coerente em tudo o que fez, em tudo o que falou. Coloca seu coração diante dele. Espírito Santo de Deus, que está nesse ambiente, que vive no ambiente de nossas vidas, que conhece as nossas e as nossas coerências, que sabe realmente quem nós somos. Derrama sobre nós um espírito de graça, um espírito de humildade, para que a semelhança do apóstolo Paulo, nós possamos chegar diante de Ti e dizer: nenhum bem habita em mim. Não é o meu próximo que é maldoso. Não é o próximo que é incoerente. Não é o próximo que é devasso. Não é o próximo que é pernicioso. Sou eu. Tem a ver comigo, com quem eu sou, com o que eu faço, como eu vivo. Leva-nos, Espírito Santo, leva a minha vida, eu te peço em nome de Jesus, para territórios bem distantes da incoerência. Que eu possa sempre reconhecer o mal que habita em mim. Que eu possa sempre ter essa consciência e jamais perder a noção
de que eu sou uma pessoa miserável. Digo que sou alguém e dentro da minha alma há um outro ser totalmente diferente. Confronta isso em mim, Espírito Santo. Lava-me, perdoa-me, perdoa as minhas incoerências, perdoa os meus fracassos, perdoa a minha hipocrisia, em nome de Jesus, que derramou seu sangue para nos perdoar, para me comprar, para me lavar. Nele, que sempre foi e viveu de maneira coerente. Amém. Tem alguns momentos aí com o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos convidar o Espírito Santo que venha nos examinar, que venha descer às profundezas do nosso ser e da nossa alma, e lá Ele encontra quem realmente nós somos, onde ninguém pode ir, onde ninguém sabe o que acontece, mas o Espírito Santo de Deus o sabe. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós consagramos os elementos da mesa do Senhor, o pão e o cálice da nova aliança, para que todo aquele que comer deste pão e beber deste cálice se reconheça em Ti, Jesus. Que tudo isso só é possível por causa do sangue, por causa da graça, por causa da redenção daquele que realmente é bom, daquele que realmente é coerente, daquele que viveu e morreu para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Que ao participarem da mesa do Senhor, se houver alguma enfermidade física, espiritual ou emocional, que ao participarem do pão e do cálice, possam receber a cura no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode participar da ceia todos aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus, foram batizados nas águas e estão em comunhão com Deus, com os seus irmãos e com a sua igreja. Vamos proceder como é o nosso hábito. Quem vem primeiro, venha no segundo pão e no segundo cálice. Amém? Vamos nos servir da mesa do Senhor.
Vamos colocar em pé. Paulo diz aos Coríntios: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória de Jesus. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor. Você pode exaltar ao nosso Deus pelo pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu, o pão que dá vida ao mundo, o pão que é o nosso alimento espiritual, que é o nosso sustento, o pão que fala da vontade de Deus realizada em nossas vidas, em nossos corações. Te rendemos graças, Senhor, pelo pão, ó Deus. Aleluia, Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, em memória de Jesus. Oh, exalte ao Senhor. Renda graças ao nosso Deus. Oh, aleluia, Senhor, te agradecemos pela tua mesa, pelo teu sacrifício por nós, pelo perdão dos nossos pecados, pela remissão dos nossos pecados, porque fomos comprados, ó Deus bendito, com teu sangue. Fomos comprados e remidos, ó Deus querido, através do seu sacrifício. Que possamos sempre, ó Deus querido, voltar os nossos olhos para Ti, em amor, temor e adoração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus amados. Nós tínhamos um itinerário para terminarmos a nossa reunião hoje. O Espírito Santo me trouxe uma outra direção. Nós vamos terminar. Abraça a pessoa dessa maneira assim. Vamos terminar cantando Corpo e Família. Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai. Vamos fechar os corredores. Regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família
qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Amém. Nós vamos cantar novamente. E lembre-se, todas as pessoas que estão à sua volta são tão amadas por Deus quanto você é. Amém? Todos nós somos iguais perante Deus. Amém? Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos preferidos. Deus ama a todos nós. Vamos cantar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Aleluia! Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Só as vozes, somos corpo, somos corpo. Permaneçam assim. Glória, glorifique a Deus. Aleluia. Somos um no Senhor. Somos uma família do Senhor. Somos o corpo de Cristo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Te louvamos por essa família maravilhosa, Senhor. Te louvamos pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, Senhor. Tu és o nosso Pai amado e nós te adoramos. Pelos irmãos que o Senhor nos deu, ó Deus querido. Pelos irmãos que nos deste, ó Deus querido.
aleluia, Senhor. Oh, xerebalaba, xericandalaba, xerimiandalaba, xericandalaba. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Permaneçam assim. Eu vou ministrar a bênção sobre todos vocês. E vocês continuam assim. Aí o Ministério de Louvor vai cantar mais uma vez que nós somos um corpo. E vocês vão cantar assim. Depois que terminarem, vocês abracem uns aos outros. No nome de Jesus, amém? Pastor João, levanta a mão comigo aqui. Que o grande amor de Deus, manifestado no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que na sua pobreza nós nos tornássemos ricos, aquele que foi coerente em tudo que fez e que falou, que a consolação, que o poder, que a unção do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o conselheiro, o consolador, estejam no coração de todos vocês, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.